se é grande a ceifa, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou, Senhor, aqui estou. Dom de amor é a vida, entrega, falou Jesus e assim o fez. Dom de amor é a vida, entrega, chegou a minha vez. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou, Senhor, aqui estou. Fechar teu coração, teu irmão ao teu lado vem sofrer, vai logo socorrer. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou, Senhor, aqui estou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e vamos trazer o transcendente para o imanente. Hoje nós estamos celebrando a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Mateus nasceu em Cafarnaum e exercia a profissão de cobrador de impostos. E o nosso Senhor Jesus Cristo ia passando, viu Mateus sentado na coleteria de impostos e chamou: segue-me. Imediatamente ele deixou tudo e seguiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Como comenta São Beda o Venerável, confrade meu de profissão religiosa segundo a regra de nosso pai São Bento, em uma de suas homilias, falando de São Mateus, Jesus viu-o, compadeceu-se dele e o chamou. Jesus viu um homem chamado Mateus, assentado à banca de impostos, e disse-lhe: segue-me. Viu-o não tanto com os olhos corporais, quanto com a vista da íntima compaixão. Viu o publicano, dele se compadeceu e o escolheu. Disse-lhe: segue-me. Segue quis dizer imita. Segue quis dizer não tanto pelo andar dos pés, quanto pela realização dos atos. Pois quem diz que permanece em Cristo deve andar como ele andou. E levantando-se o seguiu. Não é de admirar que o publicano, ao primeiro chamado do Senhor, tenha abandonado os lucros terrenos de que cuidava e, desprezado a opulência, aderisse aos seguidores daquele que viu não possuir riqueza alguma. Pois o próprio Senhor, que o chamara exteriormente com a palavra, interiormente lhe ensinou, por instinto invisível, a segui-lo, infundindo em seu espírito a luz da graça espiritual. Com esta, compreenderia que quem o afastava dos tesouros temporais podia dar-lhe nos céus os tesouros incorruptíveis. E aconteceu que, estando ele em casa, muitos publicanos e pecadores vieram e puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos.
A conversão de um publicano deu a muitos publicanos e pecadores o exemplo da penitência e do perdão. Belo e verdadeiro prenúncio, aquele que seria apóstolo e doutor dos povos, logo no primeiro encontro, arrasta após si para a salvação um grupo de pecadores. Assim inicia o ofício de evangelizar, desde os primeiros começos da sua fé, aquele que viria a realizar este ofício plenamente com o merecido progresso das virtudes. Contudo, se quisermos indagar pelo sentido mais profundo deste acontecimento, nós o entenderemos. A Mateus foi muito mais grato o banquete na casa do seu coração, preparado pela fé e pelo amor, do que o banquete terreno que ele ofereceu ao Senhor. Afasta-o aquele mesmo que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ouvindo a sua voz, abrimos a porta para recebê-lo, ao aceitarmos de bom grado suas advertências secretas ou evidentes, e nós pormos a realizar aquilo que compreendemos como nosso dever. Ele entra para que seamos ele conosco e nós com ele, porque pela graça de seu amor habita nos corações dos eleitos para alimentá-los sempre com a luz da sua presença. Possam assim os eleitos cada vez mais progredir no desejo do alto, e ele mesmo se alimente com os desejos deles, como com pratos deliciosos. Alimentemos com o Senhor, que toda a sociedade escutem o chamado de Cristo Senhor e siga Cristo Senhor. Ande como Cristo Senhor andou, como comenta São Beda o Venerável. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo ia caminhando e viu Mateus sentado na coleteria de impostos e chamou: segue-me. Imediatamente ele deixou tudo e seguiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Como comenta São Beda o Venerável, deixou todas as riquezas terrenas, toda a opulência e seguiu o Mestre. Mateus estava sentado na coleteria de impostos e antes de ouvir o chamado de Cristo Senhor já tinha visto Mateus. E qual era o nome de Mateus?